Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de atividade industrial no Brasil. Então, o que seria essa atividade industrial e como é que ela funciona? Então, nós sabemos muito bem que a indústria é uma atividade muito significativa no nosso país, né? Mas também sabemos que ela tem um breve histórico. O que seria esse breve histórico, né? Lá a partir de 1822, porque antes disso existiu uma lei de proibição, se desenvolve as primeiras indústrias de uma forma muito tímida. É a partir principalmente aí da década de 1930 que nós percebemos que essa indústria ela começa a passar por algumas mudanças que elas são mudanças muito significativas. Aquele período conhecido como a Revolução Industrial Brasileira, né? E essa Revolução Industrial Brasileira vai ser baseada em uma coisa chamada de processo de substituição de importações. Tudo bem? Então tá bom. E a partir dessa década de 1930 nós percebemos que até o período pós-Segunda Guerra Mundial, pouquíssima coisa muda na estrutura industrial brasileira. Nós só vamos perceber que essa mudança vai começar a ocorrer mais significativamente a partir de quando? A partir do ano de 1956. E nesse período que nós vamos aproximadamente até o início da década de 1990, vai ser um determinado momento onde a indústria nacional, ela mais uma vez vai dar uma sacudida. Ela vai passar por algumas mudanças, correto? Então o que foi esse ano, o que foi esse período pós-guerra no Brasil? Bom, funciona assim. A gente costuma marcar no tempo o ano de 1956, que ele vai tratar de ser justamente aquele ano onde nós acabamos encontrando a presença da chegada do Juscelino Kubitschek à presidência da República. Juscelino Kubitschek, quando se transforma em presidente da República, o que é que nós acabamos encontrando? Nós acabamos encontrando aí que ele vai trazer algumas mudanças com aquilo que nós conhecemos, o seu chamado plano de metas, né? Então, a ideia ou o grande lema do plano de metas do Juscelino, do JK, era essa ideia de 50 anos de desenvolvimento em 5. Como é que ele vai conseguir esses 50 anos de desenvolvimento em 5 aí? Basicamente, ele vai buscar esses 50 anos através de uma ideia chamada de rodoviarismo. Olha lá o que ele fez. Ele foi pegar empréstimo no exterior e saiu construindo uma quantidade muito grande de rodovias no Brasil. Que o nosso país até então ele era carente de todo um sistema de transporte aí, né? Eram algumas regiões do Sudeste com algumas ferrovias aí que se destacavam. Ele não. Ele saiu construindo todo esse sistema de rodovias que nós temos hoje no Brasil, que ele é conhecido pelo sistema das BRs, das grandes rodovias federais. Bom, a partir do momento que existiam essas grandes rodovias, ele abriu no Brasil um grande mercado consumidor de automóveis, caminhões e ônibus que até então não existia. A gente importava isso em grande quantidade. Só que esse volume foi crescendo dessas importações, até que em um determinado momento nós chegamos onde? Nós chegamos justamente naquele caso, onde muitas empresas, muitas fábricas de automóveis, assim que a gente se referia naquele momento, principalmente norte-americanas e europeias, perceberam, esses caras consomem tanto, que é mais fácil nós irmos produzir lá no Brasil. Então começaram a chegar essas grandes fábricas de automóveis, né? Esse período aí, ele foi um período também conhecido como a internacionalização da economia, porque é a primeira vez que nós acabamos tendo que a chegada de capitais ocorre, investimentos internacionais estão acontecendo aí no Brasil, né? Então um período muito importante, período também que pode ser conhecido como um famoso tripé econômico, porque essa nova indústria que ela se estabelece no Brasil, basicamente ela vai precisar de 3 grandes canais de financiamento,
é o capital externo, né, que é a fábrica em si, capital externo privado. Capital interno, nacional, estatal, representado por esses investimentos que foram feitos nessas rodovias. E além disso, nós encontramos também que essas fábricas de automóvel, elas têm umas características muito interessantes. O que elas precisam? Para você criar toda uma cadeia produtiva aí, você vai necessitar de grande quantidade de fornecedores. Quem foram esses fornecedores? Foram empresários brasileiros que também entraram aí nessa empreitada. Então, nós tivemos 50 anos de desenvolvimento em 5, eu realmente não sei dizer se isso aconteceu, mas que houve uma aceleração muito significativa do processo de industrialização brasileira, isso sim, você pode ter certeza mais do que absoluta. Tá? Por outro lado, a gente também precisa fazer uma crítica a esse modelo do rodoviarismo do JK. Qual seria essa crítica que nós precisamos tanto fazer aí? Hoje o Brasil ele é um país que concentra mais de 60% de todo o transporte nas rodovias. É uma coisa legal? Não é. Primeiro, nós temos uma extensão territorial muito grande, o transporte rodoviário ele é de um custo muito grande também, ficando abaixo apenas do transporte aéreo. Então isso encarece a produção de forma geral da economia brasileira. Nós ficamos nessa dependência um certo número de tempo, de anos atrás aí, nós tivemos uma gigantesca greve dos caminhoneiros. Pararam as rodovias, parou o país e o prejuízo foi uma coisa gigantesca, certo? Mas que demos um grande salto e justamente a isso também JK tem o seu mérito, sem sombra de dúvidas, né? Aí nós vamos encontrar que quase uma década depois, no ano de 1964, né, essa fase de internacionalização da economia ela vai acontecer. Lembra bem você, em 1964 nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo a chegada no Brasil, a inauguração no Brasil, de um período que ficou conhecido como o período do regime dos militares. Esses militares, eles chegaram ao poder por consequência de uma ordem geopolítica internacional. Lá fora estava rolando a Guerra Fria, então existia, por assim dizer, um temor muito grande por parte dos Estados Unidos. E uma parte dos brasileiros também, que nós nos transformássemos em um grande aliado dos soviéticos. Então a melhor saída foi tomar o poder por forças que tinham antipatia por aquele tipo de regime. Mas além disso nós acabamos percebendo também que não era só isso, nós éramos aliados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tinham uma prática, né? E conseguiam um forte aliado em cada uma das regiões do planeta, e coube justamente a nós nos transformarmos nesse forte aliado. Para isso nós precisávamos ter o quê? Uma economia muito forte, uma indústria muito forte, um exército, as forças armadas muito fortes também. E nós fomos lá, nos endividamos muito, foi investido pesado na infraestrutura econômica do país, produção de petróleo, de energia, telecomunicações, né? Então com tudo isso nós fizemos um grande investimento. A ideia era se transformar, e nos transformamos, na maior potência econômica da chamada América do Sul. Então tá bom. Pensamento meio simples, né? Você investe aqui, essa empresta dinheiro. Essa indústria vai passar a produzir, quando ela exportar, você paga a sua dívida externa. E com o pagamento dessa dívida externa nós acabamos sendo o quê? Passamos esse período e levamos toda a infraestrutura industrial. O grande problema que foi encontrado aí é que no meio do caminho apareceu uma crise mundial, que foi a crise energética, a crise do petróleo da década de 60 e 70, quando nós estávamos dispostos a dar o grande salto, e agora é nós, mais uma vez, o mercado mundial estava retraído, a nossa produção já não tinha mais tanto destino assim. Então, essa dívida externa pesava cada vez mais nas costas do Brasil, nós tínhamos que fazer esforços gigantescos para o pagamento dessa dívida, e isso, no final das contas, acabou gerando o quê? Um processo inflacionário muito grande, uma insatisfação popular muito grande, que até 1985 nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que o regime se acabou e houve a redemocratização do país. Então instalamos todo esse parque industrial, mas realmente a grande produtividade que a gente esperava nesse primeiro momento não aconteceu.
Essa década de 1980, onde nós acabamos encontrando o quê? Nós encontramos aí conhecida como a década perdida, altas taxas de inflação e baixo crescimento econômico. Até que nós chegamos aqui, ó. A partir de 1990, até os dias de hoje, a década de 1990 ela vai ser fortemente marcada pela abertura econômica. Entramos numa economia globalizada, né? Onde recebemos investimentos em grande quantidade. Houve uma descentralização da atividade industrial. Hoje ela não é mais uma exclusividade, por assim dizer, da região sudeste. As indústrias estão muito mais dispersas no território brasileiro, certo? E além disso, também tivemos que acelerar o desenvolvimento da nossa indústria, principalmente tecnológico, apesar da tecnologia ser a sua grande dificuldade no sentido de fazer o quê? De encarar uma concorrência internacional de uma economia globalizada, né? Então nossa indústria, o que acaba acontecendo? Ela é aquilo que a gente bem sabe, em determinados momentos nós temos uma expansão dela, como ocorre a expansão da economia mundial, e em outros momentos aí ela sofre uma retração. Mas nós não conseguimos perceber ainda muito claro até os dias de hoje uma política industrial clara para o Brasil. Então, devido à falta dessa política industrial de uma clareza muito grande, nós acabamos criando, por assim dizer, uma estrutura industrial que ela acaba tendo também características muito específicas. Principal característica da nossa indústria, de forma muito geral, é que ela vai ser um misto, que por um lado nós acabamos sendo o quê? Muitas vezes surge uma indústria de ponta no Brasil, né? Por exemplo, você pega a região de Campinas, onde existe uma Embraer. O que é essa Embraer e como é que funciona essa Embraer? Essa Embraer, ela talvez seja uma das empresas de maior tecnologia no planeta na produção de jatos de médio porte, né? Então existe uma indústria de ponta no Brasil. Mas por outro lado ainda nós sabemos que existe toda uma estrutura industrial que ela vai ser marcado por um atraso tecnológico, que é um atraso tecnológico muito grande. Nós sabemos que esse desenvolvimento da indústria, mais uma vez eu chamo a tua atenção, eles muitas vezes sofrem pela falta de uma política industrial do país, do Estado. Nós sabemos que uma das dificuldades dessa indústria se encontra no desenvolvimento de tecnologia e logo nós temos uma dependência externa muito grande, que também ela acaba sofrendo por conta de uma mão de obra muito desqualificada. Então, para nós ficarmos em algumas características dessa indústria nacional, talvez essas sejam não o suficiente, mas consigam caracterizar um pouquinho melhor aí, né? Porque daí nós acabamos tendo o quê? Como eu estava falando para você, esse mapinha do Brasil, ele vai mostrar isso que nós chamamos da distribuição ou até mesmo da própria concentração da indústria nacional, né? Então, quanto maior for essa bolinha verde aí, maior é a quantidade de indústrias que nós encontramos. Percebemos claramente o quê? Que nessa região centro-sul do Brasil, né, ela é a região conhecida também como região concentrada, é onde nós temos o maior destaque para a concentração da atividade industrial, certo? Você pega ainda o estado de São Paulo, se destaca sem sombra de dúvidas, ao lado do estado do Rio de Janeiro, o próprio estado do Paraná, Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, também eles são estados que têm polos aí, que são significativos. Algumas regiões do Nordeste, elas se destacam aí, com uma nova industrialização brasileira, tá? E além disso, quando nós pegamos a região norte do Brasil, a região amazônica, com exceção talvez principalmente para a região da Zona Franca de Manaus, é quase um vazio no aspecto de indústria, né? Mas por outro lado nós acabamos percebendo que, por assim dizer, nos últimos anos, nas últimas décadas, existe cada vez mais uma expansão dessa indústria, principalmente nessa região centro-oeste do Brasil, né? É onde nós acabamos percebendo aí
que essa atividade industrial ela mais vem se desenvolvendo nos últimos anos. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.